Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Cirilo de Jerusalém, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na última parte do texto escrito por um monge beneditino, Vou pegar o nome dele direitinho aqui, Dom Bernard Maréchaux, intitulado O Número dos Eleitos. Nós estamos aqui na última parte, chamada Harmonia dos Textos Escriturários. Demonstramos que era prudente conservar a imprecisão proposital e a, por assim dizer, elasticidade dos termos que Nosso Senhor empregou ao tratar do problema do número dos eleitos. Se quisermos alguns dados precisos, a fim de confirmar e fixar a essência dos textos, a melhor fonte, acreditamos, é Santo Agostinho. As discussões com pelagianos e donatistas levaram o grande doutor a perscrutar com maior profundidade o mistério da Igreja e o da eleição divina. Santo Agostinho, quem tenha lido seus divinos escritos, não nos deixará mentir, é sobríssimo em suas afirmações e evita opiniões precipitadas. Não existe espírito que se lhe compare na busca da verdade, ou mais reservado na exposição do fruto das pesquisas. Ao se referir ao número dos eleitos, ele é de uma reserva e discrição impressionantes. Eis como expõe os princípios que dominam o problema no livro A Unidade da Igreja, escrito contra os donatistas. Temos, Santo Agostinho agora, né? Temos inúmeros testemunhos da Sagrada Escritura acerca da mistura de bons e maus na comunhão dos mesmos sacramentos, do pequeno número dos bons em relação ao número maior dos maus, e, enfim, acerca da multidão dos bons considerados em absoluto. Fecha aspas para Santo Agostinho. Assim, aos olhos do Santo Doutor, essas três proposições são incontestáveis. Primeiro, a mistura entre bons e maus no seio da Igreja, figurada no trigo e na cisânia plantados no mesmo campo, ou dos peixes, bons e maus, capturados na mesma rede. Segunda coisa, o pequeno número dos bons em relação aos maus, que Nosso Senhor confirma pessoalmente quando fala do caminho largo e da porta estreita. Terceiro, enfim, a multidão dos bons considerados em absoluto, anunciada pelo Mestre ao dizer que, abre aspas, muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão assento junto a Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus.
Fecha aspas. Essa multidão, São João a descreve explicitamente no Apocalipse. Abre aspas. Assim concluíra o magnânimo Santo Agostinho, as mesmas pessoas, ou seja, os bons, são denominadas grande número e pequeno número. Grande em absoluto, pequeno em comparação aos maus. Aqui ele cita, inclusive, De Unitate Ecclesiae 35-36, onde Santo Agostinho escreve isso que eu acabei de ler, né? Esta exposição simples e abrangente, que contém e harmoniza os textos da Santa Escritura relativos ao problema, tranquiliza a alma e fala experimentar uma particular impressão de paz que a verdade traz sempre consigo. Ainda subsiste temor, mas um temor preservador e temperado de uma confiança que estimula a contemplação da multidão inumerável dos salvos de todas as condições e nações. Continuemos a interrogar e a solicitar o Santo Doutor, que nos franqueia novas luzes sobre a composição íntima da Igreja. Antes do mais, percorramos o belíssimo livro que escrevera, já nos inícios de sua conversão, acerca dos, é o título do livro, né? Costumes da Santa Igreja Católica. Nesta obra, ele rende homenagem contra as calúnias dos maniqueus à nota de santidade da Igreja. A partir de uma enumeração esplêndida, demonstra a existência de inumeráveis fiéis de incontestável virtude no seio da Igreja e acrescenta o Santo Doutor, abre aspas, é possível encontrá-los no ermo dos desertos ou nos claustros silenciosos ou ainda na agitação do mundo. Fecha aspas. Isso naqueles tempos em que a fé era ardente. A Igreja é sempre igreja e sempre santa em parte de seus membros. No século XVII, o padre Condren, segundo geral do oratório e bom juiz, eu imagino que esse oratório seja o oratório de São Felipe Neri. Quando fala só oratório assim, então no século XVII, o padre Condren, segundo geral do oratório e bom juiz, declarara que existiam tanto santos escondidos quanto os haviam na igreja primitiva. Século XVII. Mas hoje em dia, em que o mundanismo invadiu as famílias cristãs e a igreja perde muitas almas, todavia ainda se encontram, até nas grandes cidades, quiçá, e sobretudo em Paris, entre as pessoas do mundo, práticas austeras de penitência, desapego inaudito e virtudes heróicas. Então vamos lembrar, né, que esse texto foi escrito, a gente sabe por causa de uma nota que tem nesse texto. Esse texto foi escrito no ano de 1900, né, porque tem a nota aqui na página anterior que eu estava lendo,
Diz assim: enquanto escrevíamos essas linhas, chegou às nossas mãos a bula de indicção do jubileu. Trata-se do jubileu de 1900, que é a bula de Leão XIII, né? Leão XIII ainda reinava, né? Então, aqui quando ele fala nos tempos atuais, ele está falando na virada do século XIX para o século XX, né? Então ele diz assim, né? Mas hoje em dia, em que o mundanismo invadiu as famílias cristãs e a igreja perde muitas almas, todavia ainda se encontram, até nas grandes cidades, que sai sobretudo em Paris. Dom Maréchal era francês, mas não só por isso, é porque a França é a filha primogênita da igreja, né? A gente sabe disso, que sai em Paris, né? Entre as pessoas do mundo, há ainda, nas grandes cidades, entre as pessoas do mundo, práticas austeras de penitência, desapego inaudito e virtudes heróicas. Em suma, Deus tem sempre e em toda parte os seus eleitos, elegendo-os em quantidade suficiente para conservar o mundo. Essa expressão é muito interessante, né? Conservar o mundo. Deus só conserva o mundo por causa dos eleitos, né? Tá certo? Para completar o número dos eleitos, né? Bom, essa é a reflexão do Dom Maréchal para a época em que ele vivia, né? Hoje nós estamos 120 anos depois e nos parece a todos que a situação está bem pior, né? Nós não sabemos quantos são os eleitos que vivem hoje, né? Porque nos parece que a afirmação que ele faz em 1900, se existe hoje, é muito menor o número de pessoas, né? Com práticas austeras de penitência, desapego inaudito e virtudes heróicas, né? Hoje em dia no mundo, né? Sobretudo nas grandes cidades, né? Como ele falava aqui, né? Santo Agostinho, no livro intitulado, o título do livro é Da Catequização dos Rústicos, fala igualmente da igreja e esboça um quadro bem instrutivo sobre ela. Preocupa-se ele com os efeitos desastrosos que o espetáculo de algumas desordens, as quais, desgraçadamente, alguns cristãos frequentavam, poderiam causar nos catecúmenos e neófitos. Então, a frequentação de alguns cristãos a espetáculos, teatro, festas pagãs, provavelmente, né? Na época de Santo Agostinho, veja a preocupação dele, né? Que esses cristãos, ao frequentarem esses espetáculos, causavam escândalo nos catecúmenos, naqueles que iam entrar na igreja ainda, não estava na igreja, e aos neófitos, aqueles que tinham entrado há pouco tempo na igreja. Afirma que tais escândalos não diminuem em nada a santidade da igreja, que os condena. Atesta que entre os cristãos, cuja moral deixa a desejar, existem muitos que são levados à penitência salutar pela paciência de Deus e que chegam a se converter com grande ímpeto, magno ímpeto,
convertuntur. Essa ideia aqui de Santo Agostinho me lembra uma afirmação de Chesterton, num livro que ele escreveu pouco depois da conversão dele. O livro A Coisa, né? Ele dizia o seguinte, que quando ele estava próximo à conversão dele, nenhum argumento contrário à igreja, vindo dos protestantes, porque ele veio do protestantismo, né? Ele veio da igreja anglicana, né? Ele dizia assim que nenhum desses argumentos vindos dos protestantes o atingiam mais. Ele já estava imune a essa baboseira protestante que ele ouvia. Mas o que realmente, muitas vezes, o fazia pensar era os maus exemplos dos católicos. Ele dizia, o mau exemplo dos católicos era muito mais, para mim, muito mais forte e convincente para me afastar da igreja do que os argumentos dos inimigos da igreja, né? Então parece ser essa aqui a mesma ideia que Santo Agostinho narra aqui, né? Aqueles cristãos, que aqui ele usa cristão, obviamente não existia essa ambiguidade em relação ao termo cristão na época de Santo Agostinho, né? Então ele fala, quando os catecúmenos, ou mesmo os neófitos, ou seja, os recém-entrados na igreja, viam os cristãos dando escândalo público, isso era muito grave e ruim, né? Enfim, declara que na igreja existem muitos verdadeiros servidores de Deus, de ordinário mais discretos que os cristãos escandalosos. Abre aspas. Junta-te aos bons, diz ele ao catecúmeno, e descobrirás muitos deles, se com eles estiverem em comunhão, fecha aspas. A observação do grande santo é justíssima. Pavoneia-se o vício, esconde-se a virtude. O que antes de tudo fere os olhos é o espetáculo insolente do mundo, que parece invadir a igreja. Debaixo da palha agitada e vã, observai atentamente e descobrireis os grãos de trigo. Aqui está a referência do capítulo 25 dessa obra da catequização dos rústicos. Uma distinção frequente da pluma de Santo Agostinho nos livros contra os donatistas é a que se faz entre os espirituais e os carnais na igreja. Aqui tem uma nota dizendo assim, ele os denomina também em 2 sermões, os fortes e os fracos. Firme et infirme. Os espirituais e os carnais, ou os firmes e os fracos. Mas ao falar destes, o santo não se refere aos que vivem vida dissipada ou cometem impurezas. Antes fala, seguindo São Paulo, daqueles que, ao dar ouvidos aos instintos da natureza, deixam-se levar por querelas e divisões, sem contudo querer o rompimento com o vínculo da caridade. A estes Santo Agostinho
falta uma concepção intelectual purificada de Deus. Assim são os carnais, chamados a se espiritualizar progressivamente. Ora, atesta o Santo Doutor que eles se salvam por mérito da fé professada e a santidade dos sacramentos recebidos. São Gregório também alude, a miúde, aos carnais, ou pequenos em Cristo. Vislumbra-os igualmente como salvos. Acrescenta que, abre aspas, em geral, em tempo de paz, eles se salvam, mas em tempos agitados, muitos perecem. Fecha aspas. Isso já São Gregório, né? No que respeita ao problema tão temível do número dos eleitos, essas considerações nos ensinam a distinguir um elemento fixo e um elemento variável. Há e haverá sempre os eleitos de Deus. São eles a razão de ser do mundo. Significa do universo. Significa da criação da natureza. Né? Não há dúvidas, parece, de que sejam eles sempre a minoria em relação aos maus. Porém, o número dos eleitos aumenta ou diminui segundo os tempos e as circunstâncias. Existem tempos de graça e de conversão em que o bem é estimulado e protegido. Muitos cristãos podem salvar-se. Sobrevêm tempos de desordem, perseguição e domínio do mal. Encolhe o número dos salvos, malgrado os esforços da Igreja para não perder nenhum de seus filhos. Resumindo, o número dos salvos está relacionada com a intensidade da oração na Igreja e pela Igreja para a salvação das almas. Oremos mais instantemente, pois, e cada vez mais almas alcançarão a salvação eterna. Bem. Isso aqui nos coloca vários problemas, né? Primeiro a gente entende essa ideia do Dom Bernard Maréchal, que é: há sempre um substrato de eleitos em todos os tempos. Em tempos bons, em tempos de grande fé, em tempos de grande expansão do trabalho da Igreja, esse número, esse substrato de eleitos aumenta, né? Aumenta. Muitos, além desse substrato, são salvos. Em tempos mais duros, esse substrato subsiste, mas ninguém mais, né? Agora, a última frase a penúltima frase que ele fala é o seguinte: resumindo, o número dos salvos está relacionado com a intensidade da oração da Igreja, na Igreja e pela Igreja para a salvação das almas, né? Então, a gente sabe que nós sempre temos que rezar pela salvação das almas, né? Dos pecadores, né? Conhecidos ou não, né? Nossos, né? Agora, o que nos faz lamentar, né? É que a aparência é que a Igreja, como um todo, né, não demonstra fervor suficiente para rezar pela salvação das almas. Por quê? Porque ela
esqueceu que existe o inferno, ou ela diminui a importância desse lugar, ou ela mitiga os sofrimentos do inferno. Ela muitas vezes faz galhofa desse lugar, não é? E portanto, pessoas que têm uma ideia tão branda do inferno tende a rezar menos para que as pessoas não vão para este lugar, não é? Por isso que é tão importante nós termos exata ideia sobre esse lugar, não é? Para que a gente reze pelas pessoas não irem para lá, não é? A gente reza primeiro para que a gente não vá, mas também para que as pessoas não vão para lá, né? Então, aqui, então, a última parte desse texto, que se chama conclusões, né? Depois de tudo que ele nos falou, ele, à guisa de conclusão, ele escreve algumas poucas palavras, né? Delineamos estas considerações com a intenção de esclarecer de fato o ensinamento tradicional acerca do número dos eleitos. Assim, ó cristão, se quiseres servir a Deus, não estarás sozinho, mas no regaço da tua mãe, a Santa Igreja, e das almas, que não são poucas, tuas irmãs. Sustentar-te-ás, assim, nos preciosos laços da mútua caridade. É o vínculo da caridade, expressão de São Paulo, né? Entretanto, não suponhas encontrar muitos no caminho que resolveste trilhar. Antes, marcharás com poucos, pois é este o caminho apertado por onde não passa a multidão imensa. Ergue os olhos. A claridade do céu reveste de alegria os cumes para os quais te diriges, sempre orando, às vezes chorando, mas também cantando. Envolve-te e infiltra-te o ar salutar das alturas. Coragem e confiança. Espera com firmeza na poderosa graça que estimula os esforços e anima a caminhada. Não esqueças a premente recomendação de São Pedro, 2 Pedro 1,10. Nossa salvação está pendente. Ela se afeiçoa e aperfeiçoa todos os dias por meio de um perseverante esforço. Nossa eleição é como incerta. Só a infatigável dedicação às boas obras lhe dá consistência. Não esqueças ainda da comparação de São Paulo, 1 Coríntios 9, 24. Isso não quer dizer que apenas um seja laureado em prejuízo dos outros, mas sim de que é mister se comportar no caminho da salvação como um corredor que nunca para, que luta a fim de superar a velocidade dos concorrentes, diminuir o passo ou parar de correr é expor-se a perder tudo. Finalmente, e sobretudo, escuta, ó cristão, a voz de Jesus Salvador, Lucas 13, 25. Para entrar no céu é necessário esforço e esforço contínuo. Esse esforço só a graça o torna possível. E é a oração que obtém a graça. Para um esforço contínuo, é obrigatório uma oração contínua. Ó cristão, ora sem cessar. Pela oração, mercê dos generosos esforços, tu te salvarás. Então, essa é
à guisa de conclusão, as observações do Dom Bernard Maréchal. E aqui a gente termina esse texto a respeito do número dos eleitos, que é intimamente relacionado, né, ao tema que a gente escolheu para as nossas leituras dessa quaresma, que é o tema do inferno, né? Porque eleito é aquele que não vai para o inferno, né? E o que não se salva, ele quer dizer aqui, é aquele que vai para o inferno, né? Porque quem vai para o purgatório se salva, né? Então, espero que vocês tenham gostado desse texto, né? E tirado proveito, né? Dessa última leitura que nós fizemos, né? Então, primeiro eu queria ouvir as observações, comentários sobre sobre a leitura de hoje. Depois nós vamos falar sobre o que nós vamos ler ainda essa semana. Professor, o que eu tenho a dizer não é bem um comentário, não é um comentário sobre a leitura de hoje. Que de sexta-feira foi citado São Roberto Bellarmino. E eu estou lendo um livro de São Roberto Bellarmino que se chama A Arte de Bem Morrer. Você já leu? Não. É muito bom. Ele divide o livro em duas partes. Então ele fala, na primeira parte, ele fala para aqueles que estão sãos. E na segunda parte ele fala para aqueles que estão próximos à morte. E aí ele fala que a arte de bem viver, né? Essa primeira parte, por exemplo, ele fala que a arte de bem viver, nada de bem morrer, nada mais é que a arte de bem viver. E aí ele vai falar o que a gente deve fazer para bem viver. Então ele vai falar sobre as virtudes teologais, as virtudes cardeais. E teve uma frase aqui na leitura da última sexta-feira que ele fala justamente, é o título do livro, né? Quando ele cita ele chama de cardeal Bellarmino, né? A regra geral de que para bem morrer é preciso começar a bem viver. Então ele vai falar para aqueles que ele diz que ainda tem tempo, né? Entre aspas, porque a gente nunca sabe quanto tempo nós temos. Mas temos algum, né? E para aqueles que estão próximos à morte, né? Que já não tem mais como perder nenhum tempo. Né? Aham. Muito bom no livro. Ah, que ótimo. Fica como uma sugestão. Uma dica. São Roberto Bellarmino é muito bom também, né? É muito bom. Muito bom. Ele Muito, né? ele ficou, digamos assim, marcado pelos inimigos da igreja, né? Por causa das discussões com Galileu, né? E ele ficou marcado, obviamente, porque ele venceu as discussões com Galileu, né? E aí o pessoal fica louco, né? Mas ele é um teólogo de primeiríssima grandeza, né? Foi o último dos grandes defensores da igreja que tinham coragem, conhecimento, né? E ímpeto para defender a igreja contra a ciência moderna nascente, né? Mas ele tem obras muito, muito, muito firmes, né? Enfim, as obras dele são obras de doutores da igreja mesmo, né? Coisa extraordinária. Mas muito obrigado pela dica. Vamos. E quanto ao texto de hoje, né? Ele fala, né, que logo no finalzinho, para entrar no céu é necessário esforço contínuo. E fala também
de algo que eu tenho muito medo, sabe, professor? Porque parece que nós estamos num caminho, né, que nos levará ao, ao número dos eleitos, né? Ah, Parece porque a gente vem fazendo esforços, né, para isso. Mas eu tenho muito medo desses tempos aí de muita turbulência. Quanto que a minha fé é firme para suportar esses momentos de turbulência, né? Então, assim, o Márcio outro dia comentou aqui em casa, assim, nossa, que nós estamos aqui em casa num momento, assim, que estão aparecendo desafios e dores. E eu vou falar para o senhor, assim, como um testemunho, que eu tenho procurado encarar esses desafios e dores como provas de Deus mesmo, sabe? Eu fico falando, bom, agora é a hora da prática, né? Como que você vai... Isso eu falando para mim mesmo, né? Como que você vai se comportar diante disso tudo, né? E São Roberto Bellarmino, nesse livro que eu acabei de citar, ele fala de uma coisa da confissão, né? Ele vai falar da confissão tanto para aqueles que estão, que ainda têm tempo, quanto aqueles que estão próximos à morte. Ele fala também não só daquilo que a gente faz de mal, mas das nossas omissões. E aí ele conta a história de um bispo que ele foi ouvir, né? O padre foi ouvir a confissão dele, esse bispo estava próximo à morte, e o bispo chora amargamente as omissões. Então, há que se pensar, tem coisa demais para pensar, sabe, pessoal? E a gente, eu tenho, como eu disse para o senhor, dando esse testemunho aqui, eu tenho procurado me comportar de uma maneira, agir de uma maneira que não desagrade ou desagrade minimamente a Deus nesses tempos difíceis. é isso mesmo. Então, é isso. Veja, você está contando esse caso, eu não li o caso, não sei os detalhes, mas assim, ele estava ouvindo a confissão de um bispo, né? O bispo tem responsabilidades muito grandes sobre o governo da igreja, né? E é possivelmente sobre isso que o bispo estava lamentando, né? As omissões dele nesse governo da igreja, né? Agora a gente tem que pensar também, né? Que a gente só pode confessar aquelas coisas que estão no nível da nossa consciência, né? Se não vem a nossa consciência, nós não podemos confessar, né? Mesmo as omissões. Né? Mas é muito interessante. Confissão para mim é um mistério completo. Por mais que a gente leia, escute, é um, enfim, é muito difícil você sair do confessionário, né, com uma sensação de que confessou tudo que você tinha que confessar, né? Sempre fica aquela dúvida, né? Puxa, mas eu sou tão pecador e alguma coisa eu devo ter esquecido, devo ter, enfim. Mas a gente só tem que preocupar com aquilo que estava na nossa consciência no momento da nossa confissão, né? O que não estava, enfim, é coberto pelo perdão que o Padre nos dá em persona Christi, né? Mas
O tribunal da penitência é um momento ímpar na vida da gente. Para mim, é, é um mistério completo, né? Mais alguma coisa? Alguma observação? Algum comentário? Professor, Sim, Cristina. ele, em algum momento do texto, fala do simples e do. Agora eu não consigo repetir, porque realmente eu não tenho texto, mas Não, daqueles que não tem porque não quer. é porque está disponível, né? Está disponível, Porque tá? eu sou uma desorganizada, professor. Eu coloquei os links e correria, É isso correria. mesmo, é isso mesmo. Ele fala dos fortes e fracos, ele fala dos pequenos em Cristo, talvez seja expressões, não sei se dos carnais espirituais, dos, É, e depois ele dos fala, rústicos, dos e rústicos. ele fala dos que se ocupam com, eu não vou falar querelas, mas eu acho que não foi essa. Ah, foi com elas mesmo que ele falou. Ah, pois é. É, ele está falando de quem, professor? Dos hereges Não, ou dos não, filósofos? não, estão falando Porque de nós. nessa época, na época dele, os intelectuais já eram uma classe consolidada, né? É, é. Deixa eu ver se eu pego aqui exatamente o. É porque ele fala exatamente de querelas mesmo. Ele fala daqueles que se envolvem com querelas. Aqui. Ele fala assim, ó, vou reler aqui todo. Uma distinção frequente na pluma de Santo Agostinho nos livros contra os donatistas é a que se faz entre os espirituais e os carnais na igreja. Na igreja, na igreja. Mas ao falar destes, o santo não se refere aos que vivem vida dissipada ou cometem impurezas. Antes fala, seguindo São Paulo, daqueles que, ao dar ouvidos aos instintos da natureza, deixam-se levar por querelas e divisões, sem contudo querer o rompimento com o vínculo da caridade. Ou seja, eles brigam uns com os outros dentro da igreja, sem querer sair dela, o vínculo da caridade, né? A este, segundo Agostinho, falta uma concepção intelectual purificada de Deus. Esse é o trecho aqui, o Cristina. Pois é. Aí ficou eu fiquei pensando, ele está falando das questões teológicas, será? Não sei. Porque aí teria que pegar um pouco mais, um trecho um pouco mais maior, né? Da obra de Santo Agostinho, né? O que exatamente ele chama esses carnais na igreja, né? Porque ele está falando aqui dos carnais mesmo. Ao dar ouvidos aos instintos da natureza, deixam-se levar por querelas e visões. Mas não posso dizer, Cristina, não posso. É. Voltaremos um dia a Santo Agostinho. Voltaremos. O problema também é que a obra dele é muito fragmentariamente traduzida hoje, né? Para o português, né? Às vezes até mal traduzida, então é muito difícil. É como a de São Tomás também, né? Que aparece uma ou outra coisa traduzida, mas o acesso mesmo tem que ser em latim, né? E o latim de Santo Agostinho não é o mesmo que São Tomás, né? Então é bem mais complexo o latim. O latim de São Tomás já é um latim medieval mais fácil, né? Enfim, dizem, né? Porque eu também não sei, não. Tá certo, professor. Então, Obrigada. não de nada. Diga lá, Márcio. Já vim dar o meu pitaco aqui. Vai lá.
Esse é Catequese dos Rústicos, eu acho que eu até recomendei o senhor como um Já. título, né, na época das leituras sobre Santo Agostinho. É. Mas essa parte das querelas e divisões aí cheira a certas facções, assim, principalmente dentro dos que se dizem tradicionais. E os mais intelectualizados, né? Porque ele fala que falta Uhum. uma concepção purificada de Deus, né? Pois é. E a gente vê isso aí também. Inclusive, me parece que essas divisões e discussões, querelas assim, excessivas estão lá nos frutos da carne, né, que se opõem aos frutos do espírito. Ou seja, está faltando para esse pessoal também um pouquinho de virtude, né? Os escolásticos lá de escadaria de igreja, a turma do table ronde, né, as mesas redondas intermináveis, um bom estilo francês, né, com a cara de intelectual despenteado, com cigarrinho numa mão, com o xicrinho de café na outra, ou de É. vinho, né, uma tacinha de vinho para ficar mais sofisticado, né, igual você gosta É de mais, falar. é mais sofisticado. Pois é, e a questão os tempos, né, com as proporções dos mais santos, dos mais pecadores, tanto o tempo quanto no espaço, né? Às vezes eu gosto de conversar com as pessoas, né? Os lugares, os tempos, as épocas. É aquele grupinho, sempre tem aquele grupo de bons, sempre tem aquele grupo de medianos, medíocres, né? Em vários graus. Os grupos dos ruins. Isso só varia em função dos locais, do ambiente social, das nações, dos tempos, né? Isso também, claro, acaba refletindo dentro da própria igreja também, né? A gente percebe que os santos, mesmo os bons, não vou dizer os santos, mas pelo menos os bons, os que se esforçam, eles geralmente são mais discretos mesmo, como o autor disse, né? E eles não aparecem, eles não têm luzes, né? Não têm aplausos. E muitas vezes, né, acho que o próprio Santo Agostinho até que fala isso, que num pano branco, qualquer pequena mancha chama atenção, né? E justamente esses maus, que dão os maus exemplos, dão os escândalos, né? Eles chamam atenção daqueles que estão lá na igreja, até os que estão fora dela, inclusive, daí que a gente vê também a importância do apostolado, do bom exemplo, né? É, Que é. muita gente gosta de ficar aí levantando o dedinho, segundo Santo Tomás, Sim, e bom é. exemplo de atitude nada. Já cansei de ver uns tomistas de padaria, até mesmo dentro da catequese, com minúcias e sutilezas escolásticas assim, mas não sabem se comportar dentro da igreja, comportamento básico. Tipo, sento lá, fico batendo papinho em altas vozes, como se eu estivesse conversando dentro de um shopping center, mas e aí? Né? É. Então não tem, não conhece, não faz o básico. Então, você colocou, vale muito mais assimilar, aprender e apreender, né? De forma que aquilo gere que frutifique alguma ação prática, um bom catecismo, do que, né, seja sabe, citar de cor e salteado aí a Suma Teológica, né? Isso aí. Mas é sempre isso aí. Mas não é só isso, professor. Obrigado. O Márcio, e uma coisa interessante que você colocou é o seguinte: mesmo aqueles que em diversas épocas da igreja, quando a gente vê em perspectiva, né? Aqueles santos homens que podem hoje ser santos canonizados ou não, de certa forma, em todas as épocas, esses santos, é muito raro que isso não tenha acontecido, que esses santos, de alguma forma, pertenciam a uma corrente espiritual que estava em conflito com a igreja naquele momento. Os santos, eles sempre elevam a barra, né? Mais do que a igreja na época tinha como barra de santidade, né?
É raro, existiram, né? Mas os santos, eles são de fato um desafio para a igreja, né? Mesmo quando a igreja não estava do jeito que ela está hoje, né? Então, a gente não deve se surpreender com o fato de que a gente tem histórias dos séculos mais perto da gente, né? Que a estrutura oficial da igreja resistia ao santo, né? Ou desprezava, ou não tinham apreço especial por eles, né? Ou simplesmente achavam o santo um idiota, enfim. O que eu quero dizer é o seguinte: a gente não deve ficar muito desolado, né, com essa raridade, ou essa, mesmo quando a gente encontra um santo, né, que ele seja tão diferente daquilo que a gente espera, né, ele esteja lutando por coisas que a gente nem imaginava existir, né. É assim, né. Deus planta os seus santos no seio da igreja por razões diversas, né. Às vezes para conseguir coisas que não está nem na nossa cabeça, né. Para nos estimular a caminhos que a gente não imagina que existem, né? E agora, nós pobres, leigos, pecadores, nós temos que ficar muito alertas mesmo, como a Ana Paula falou, né? Que nunca nos pareça que nós estamos com a nossa salvação garantida, né? Isso aí é um caminho de perdição, né? Nós temos que sempre temer, né, a nossa salvação. Só assim nós conseguimos manter uma vida de oração, né? Uma vida disciplinada e com a esperança, obviamente, de nos salvarmos lá no final, né? Oração permanente, como ele fala, né? Mais alguma? Professor, é só falando de volta sobre as omissões, é só porque, na verdade, como eu estou falando de mim mesma, né, eu vejo que, às vezes, pela preguiça, né, eu deixo de fazer coisas que talvez eu devesse fazer, né? Então, é desse olhar que eu estou falando. E aí eu faço igual os modernos degenerados lá, eu racionalizo para poder me justificar, sabe? Mas é só isso. Eu acho que um bispo, sim, tem enormes responsabilidades. Eu acho que qualquer sacerdote tem enormes responsabilidades. E quanto maior o posto dele na hierarquia da igreja, essa responsabilidade aumenta. E me assombra muito, eu já disse isso várias vezes, como que essas pessoas parecem não temer, pela própria alma, inclusive, pelas coisas que falam, que fazem, ocupando esses postos. Por isso que os grandes santos sempre resistiram a ocupar cargos na igreja, né? Enfim, é uma responsabilidade muito grande, né? Vários santos, inclusive, conseguiram não ocupar, né? Outros não conseguiram, por causa da pressão incrível, né? Por exemplo, Santo Afonso não conseguia, ele não queria ser bispo, mas teve que ser. Mas também durou só 2 anos. Ele fez um contrato, falou: ó, eu vou ficar aqui por um tempo limitado, né? São Felipe Neri também não queria, né? Porque eles sabiam que essas responsabilidades poderiam levá-los a atos indignos, né?
Enfim, São Pio V não queria de jeito nenhum ser Papa, esperneou de todas as formas, né? Enfim, mas sim, nós temos as nossas omissões mesmo. Por preguiça, enfim, por má avaliação da situação, é muito triste mesmo. A nossa situação é muito triste, né? Mais alguma observação? A Ana ou o Márcio estão digitando ali, a gente vai aguardar. Não vou nem deixar o pessoal esperando. Opa! Então manda brasa. É porque os santos, né, eles são os precursores da restauração da ordem na igreja, né? Aquilo que tem que ser feito, eles já anunciam anos, décadas antes, ou voltam a repetir aquilo, lembrar, né, a hierarquia da igreja e os leigos em geral, que seja o que é o esperado deles, né? Eles são verdadeiramente emissários do Espírito Santo, né? O Espírito Santo os move, os instrui, ilumina para que eles possam. Eles são os verdadeiros profetas da igreja, né? Exatamente. E são os sinais de contradição. Às vezes alguém que às vezes nem é tão santo assim tem aquela ideia óbvia, né? Mas que não é óbvio para ninguém, né? Ele é ridicularizado, visto, aí chega alguém, um cardeal, não sei quanto, um papa, não sei o que, um bispo, não sei o que. Oh, mas que ideia fantástica, maravilhosa. Olha lá, Zé Mané lá, né, mal vestido, feio, horroroso lá, eu já anunciava aquilo décadas antes. Mas ele foi ridicularizado, pisado. É como sempre, assim, é mais uma comprovação da mediocridade da grande maioria das pessoas também, né? Não é capaz de ver o óbvio diante de si. Né? Quantos santos foram desprezados enquanto viviam, né? Ou sofreram na mão da igreja, né? Sim. Na mão da igreja. Igreja. São João da Cruz sofreu na mão do superior, da ordem que ele restaurou. Enfim. Exatamente. Enfim. Não, vários santos foram depostos, assim, alguns fundaram as suas congregações, foram os primeiros os primeiros que presidiram tudo, e assim que eles foram trocados como superiores, o substituto os perseguiu. O Santo Afonso. Santo Afonso nos redentoristas, assim. Né? Impressionante. É isso. Não, ótimo, Márcio. Muito bom. Então, nós vamos então fazer uma outra leitura, já que nós temos tempo, né? Eu não soube calcular exatamente quanto esses textos que eu tinha proposto no início ia nos tomar de dias, mas as leituras quaresmais vão até sexta-feira, porque na Semana Santa normalmente a gente não tem leitura, né? Então nós vamos passar uma semana vivendo a Semana Santa, mas sem leituras, né? E então até sexta eu pretendo ler um texto que certamente essa história desse texto certamente seria contada pelo Monsenhor de Seguir, fosse esse texto contemporâneo dele, né? Porque ele contou vários casos naquele livro que nós lemos, no Inferno, semelhantes a esse caso que nós vamos ler aqui, que é o caso descrito num documento chamado A Carta do Além. Esse texto então é do século XX, né? E ele apareceu já com digamos um bispo alemão, né? Acho, teólogo, publicou esse texto e junto a esse texto ele adicionou considerações sobre o inferno, tirados inclusive da Suma Teológica, né? Ele deu um corpo, digamos assim, teológico a esse texto, que é uma história. É uma história de uma alma
de duas moças, né? Uma delas morre e vai para o inferno. E em sonho, ela se comunica então com a amiga que ainda vivia, né? Mas é um texto muito interessante porque por causa justamente do que essa alma no inferno conta para a alma viva, para a amiga viva, e também das considerações teológicas sobre o que a alma fala do inferno, né? Esse texto é abundantemente distribuído por aí. Se vocês puserem no Google, certamente vocês vão achar. No meu blog também tem ele lá, né? Tem livrinho também vendido, já impresso, né? Eu não sei como é que vocês vão acessar esse texto, mas ele é muito fácil de acessar, né? Então é o Carta do Além, nós vamos ler essa semana, né? E se ainda der tempo, nós vamos ler um sonho de São João Bosco sobre o inferno. Nós vamos ver como é que vai ser o passo dessa semana, tá bom? Mais alguma observação? Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários e as observações. Fiquem todos com Deus, tenham um santo dia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Cirilo de Jerusalém, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.